Então, Marcel, me apresenta aí teu parceiro, teu investidor, como é que vocês se conheceram e da onde é que surgiu a ideia dessa construção. Beleza. Então, esse aqui é o Matheus Santarém. A gente foi colega de engenharia na faculdade Uniriter. Então, a gente se conheceu na faculdade. Depois que a gente se formou, a gente meio que perdeu um pouco o contato. E o Matheus conheceu Minha Casa Financiada e começou a falar comigo sobre as construções financiadas. Então viu lá os vídeos. Ele viu os vídeos, achou interessante, viu que eu era parceiro, começou a falar comigo e a gente decidiu, né? Aí eu comecei a falar com ele para ver como é que era a parte de comprovação de renda dele, se era tudo declarado, se ele tinha interesse em fazer algum tipo de construção, algum investimento. Ele falou que investia em ações. E aí a gente começou a conversar. Mostrei mais ou menos como é que era o cenário, que a gente já estava com outro cliente que estava fazendo isso, e mostrei o projeto, a expectativa de lucro que aquele outro cliente ia ter, e o Matheus achou super interessante, porque comparado com qualquer outro tipo de investimento, a construção civil é muito mais rentável. Porque só na parte da execução de obra, a gente tem ali aproximadamente 20% de faturamento. Mais a parte da venda da casa, que daí vai depender muito do cenário, mas a gente vai ganhar aí aproximadamente 150 mil, né? Então vai dar um total de 250 em obra, mais ou menos, 150 depois que vender. Então ele viu um cenário que era muito bom. Mas explica aí pra galera como é que foi esse processo, qual terreno vocês escolheram, qual condomínio, aonde. Porque até então eu tô leigo aqui, como é que Matheus se decidiu de fato a investir? Fora os números, vamos primeiro a contextualizar o cenário onde vai ser construída essa casa, né? A gente optou por fazer a construção em Gravataí, que é uma cidade vizinha de Porto Alegre, por ser um pouco mais em conta em questão de lotes e está tendo muita procura por ser muito próximo. Então a pessoa que quer morar em Gravataí, ela trabalha em Porto Alegre também. Então ela tem um acesso rápido. E a gente começou a olhar alguns condomínios. A gente chegou até o Alphaville, só que o Alphaville ele já está basicamente saturado, já tem muitas construções. E tem o Terras Alfa, que é uma linha um pouquinho menor do que o Alphaville, mas que está tendo muita procura. Então a gente optou por ir para lá. A gente chegou a olhar alguns outros, só que terrenos com muito declive, muito aclive, a gente não achou interessante. Então a gente ficou no Terras Alfa por ser um terreno mais plano, um terreno mais em conta. Beleza. E a gente consegue ter uma... E como é que estão os preços lá de casas à venda, o preço de construção, o preço de lotes? Fala agora um pouco dos valores, já que a gente já tem um local definido. O preço dos lotes no Terras Alfa está em torno aí de 180 mil. Agora, com a quantidade de construções, ele está aumentando um pouco, está na faixa de 190, 200 mil. Certo. Então, ele está sendo valorizado. O valor das casas, uma casa térrea, nesse padrão que a gente está fazendo, de 150 metros, ela vai sair em torno de 750 mil. E se a gente colocasse um sobrado, sairia um pouco mais, tá? Um sobrado ali naquele condomínio está em torno aí de 850 a 900 mil. Beleza. Sendo que vocês optaram por fazer essa casa térrea. Me explica o porquê. O que é que motivou vocês nessa decisão aí de fazer uma casa térrea e não, por exemplo, um sobrado que você poderia conseguir até vender um pouco mais? Então, o sobrado, embora a gente consiga um valor agregado maior, ele demora um pouco mais para ser executado. E se colocar na ponta do lápis a quantidade de casas térreas que a gente consegue fazer, a gente tem uma liquidez muito maior nelas. Então a gente consegue fazer 2 casas térreas por ano ao invés de um sobrado. Então o lucro para fazer casa térrea é maior do que fazer um sobrado. Claro que nesse condomínio é onde a gente está tendo muita procura por casas térreas, né? Certo. Então, e como a gente queria algo que fosse mais rápido, né, para a gente se capitalizar, a gente optou por fazer desse estilo. Então a gente vai ter um giro muito mais rápido. Em torno de 6 meses aí a casa já está pronta e a gente já consegue pegar dinheiro e está fazendo outros. Beleza. Me mostra aqui um pouco sobre a planta. Como é essa casa? Vocês optaram pelo quê? Beleza que é uma casa térrea, mas são quantos quartos? O que é que o pessoal na região está querendo? Então, a gente foi até o condomínio, a gente fez uma pesquisa de mercado, viu o estilo das casas, né? Viu que elas têm ali um pé direito um pouco mais alto. Então a gente trouxe isso para nossa. A gente quis incorporar também uma parte de paisagismo e a gente colocou aí 3 quartos, sendo um quarto uma suíte master com closet, aí 2 quartos de solteiro, um quarto que ficou num tamanho bom de 11 metros e o outro um pouquinho menor com 8 metros.
A gente fez aí sala e cozinha integrada também. Sala e cozinha, tudo em conceito aberto. Aqui na parte de trás é uma área gourmet, que vai ter umas portas de correr, então quando a pessoa estiver aqui fazendo um churrasco, ela pode abrir tudo, então isso daqui vai ter um baita espaço. Um super salão de festa aqui na casa do cara. Um super salão de festas. A gente também optou por entregar um algo a mais para o cliente. A gente vai fazer todo o projeto de interiores e entregar para o cliente. Se ele quiser, ele já vai estar com o projeto de interiores pronto. A parte de iluminação, projeto luminotécnico, né? Tudo. Tá, o detalhamento de bancada, armário. Detalhamento de tudo. Então ele já vai sair dali com tudo pronto, basicamente. Aqui a parte do quarto, né? A gente fez uma suíte master bem grande, com 16 metros aqui, tem um closet Esse legal. quarto é igual ao meu quarto, velho. É exatamente assim, o quarto, o banheiro e aqui o closet. E é bem bacana quando você coloca o closet à parte, porque você consegue ter mais espaço pro teu quarto, consegue botar poltrona, enfim, fica bem bacana. A arquiteta, a gente optou por trazer uma arquiteta boa, justamente para a gente conseguir entregar algo, os espaços. Exato, entregar algo muito, muito de valor para o cliente. Aqui tem o outro quarto, que é um quarto grande, né? Para um quarto de solteiro, digamos assim, com 11 metros quadrados, é um quarto bom. Aqui tem um outro quarto com um tamanho um pouco menor, com 8 metros. Aqui atrás a gente fez uma lavanderia embutida, tá? Certo. Aqui não tem as imagens agora, mas é uma lavanderia embutida. E aqui é a área de churrasqueira. Então, esse aqui ficou o nosso projeto. E é uma casa que vocês pretendem vender por quanto? Quanto é o valor de mercado para essa casa hoje? O valor de mercado dessa casa hoje está em torno de 720 a 750. Certo. E a gente vai gastar em construção em torno de 550 mil. Beleza, então tem uma margem aí legal de pelo menos uns 200 mil para poder estar ganhando em cima dessa legal. casa. E falando agora com o Matheus, perguntando aí dele, Marcel falou que tu já investe em outras coisas também, né? Tem essa diversificação, mas o que é que tu tá enxergando para esse cenário das construções unifamiliares, pegando esses recursos aí do banco para poder estar investindo, construindo, vendendo, o que é que tu tá enxergando disso a médio e longo prazo aí nos teus investimentos, nos teus negócios? Na verdade, eu procurei o Marcel porque eu sempre tive vontade de construir próprio, né? E só que sempre tive aquele conceito de que eu tinha que ter o dinheiro para poder construir. Aí, através das publicações da Minha Casa e do Marcel, eu acabei vendo que tinha essa outra possibilidade. Chamei o Marcel para conversar e a gente acabou fechando essa parceria. Eu acho que é um mercado muito bom, tende a crescer cada vez mais e com a facilidade do financiamento também. E quando você olha para um cenário como esse, né? Poxa, ter que empacar, ter que parar 500 mil reais numa obra durante um ano para esperar ter a rentabilidade futura com a venda, o cara tem que ter uma gordura boa para queimar, né? Com certeza, tem que ter um caixa muito bom para conseguir tocar essa obra. Exato, em paralelo com todas as demais coisas que você vem fazendo. Mas fora isso aqui, tu também investe em algumas outras coisas, como tu tinha falado, né? No mercado de ações. Fala um pouco mais sobre, porque querendo ou não, isso aqui é uma diversificação. Você está aí abrindo mais um leque de rentabilidade financeira, né? Sim, na verdade já invisto há algum tempo no mercado de ações, mas vi na questão da construção da casa algo mais seguro e que não está tão suscetível a flutuações do mercado e resolvi apostar nesse segmento. Levando em consideração aqui a nossa construção, muitas vezes o pessoal fica em dúvida sobre aquela questão de posso zerar a entrada, não posso zerar a entrada. Quando a gente fala em uma construção para a casa de um cliente, uma pessoa física, consumidor final, às vezes acaba que fica um pouco mais difícil de você zerar a entrada, porque sempre o cliente ele quer uma casa muito melhor do que ele pode ter, né? Essa é a realidade. Sendo que quando a gente fala com o investidor, o processo é um pouco diferente. Ele pensa a lógica inversa, ele vê primeiro quanto foi aprovado e dentro daquilo, né, você vai em busca de construir, já considerando os 80%, já considerando ali, zerando a entrada. Então fala um pouco desse processo, quanto é que ficou mais ou menos a parcela que ele eventualmente irá pagar caso a casa demore para ser vendida. Esse saldo também estratégico que vocês deixaram, que vocês estavam comentando para mim em off aí, poxa, se demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para vender, a gente tem um caixa aqui para estar pagando. Então fala um pouco sobre isso, sobre se zerar a entrada para a galera ter uma ideia. Então, a gente aprovou um valor maior, mas a gente optou justamente pelo padrão do condomínio pegar um recurso menor, né? Tá, então ele aprovou, sei lá, 1 milhão, mas ele decidiu contratar um pouco menos.
Isso, ele aprovou Tá. 960 mil e a gente vai contratar em torno de 550. Tá. Com isso vai dar uma parcela em torno de R$3.500. E a Ou gente... seja, esses 550 é o que vocês efetivamente precisam, são os 80%. São os 80%. Mas na verdade a contratação é um pouquinho maior, é 20% a mais, né? Exatamente. Tá. Então vai dar, a contratação é de 680 e poucos, que é referente aos 50%, aos 80% que a gente vai efetivamente utilizar na obra. Tá, beleza. Porque a gente vai fazer o processo de zerar a entrada. O cliente não vai precisar se descapitalizar ali para colocar recursos para a gente iniciar a obra. Não, a Caixa ela tem aqui a opção da gente fazer o adiantamento e a gente consegue com isso estar zerando a entrada. E como é que ficou essa estratégia de, por exemplo, a gente já sabe que a partir de hoje você já pode colocar essa casa lá na OLX, já começar a anunciar, já começar até a negociar, só pode vender quando ela estiver averbada. Beleza, mas já pode aprovar o crédito do futuro comprador, já pode fazer uma promessa de compra e venda, já pode pegar algum dinheiro para garantir aquela venda. Mas como é que fica se, por exemplo, sei lá, a casa tá pronta, vocês não fizeram nada, passou 6 meses e tô nem aí, fiz nada e agora começou a pagar as parcelas do financiamento. Vocês deixaram um remanescente, uma gordura para isso? Como é que ficou essa estratégia de vocês? Então, esse foi um dos principais medos que a gente teve antes de fato decidir fazer o empreendimento. E como a gente tem ali a lucratividade do construtor, né, na obra, a gente decidiu que aquele valor a gente vai deixar como se fosse uma gordura para se caso a gente não venda a casa. Então, o lucro da obra, aqueles 20% que você tem geralmente de lucro da obra, ele vai ficar em caixa para vocês. Vai ficar em caixa para se por acaso a gente não consiga vender durante a construção, a gente não vai precisar tirar o dinheiro do bolso. A gente vai pegar aquele caixa para ir pagando as parcelas. E como o financiamento é feito no nome do Matheus, o dinheiro todo entra na conta do Matheus, o dinheiro vai ficar lá e se porventura demora para vender, o débito automático da parcela já quita na tua conta e tu tá assegurado em relação a isso tudo. Isso. Exatamente. Né? Beleza, então foi lá, demorou um pouco para vender, tem lá a gordurazinha lá que é os 50 mil, 100 mil, sei lá, 60 mil. E aí passou o primeiro mês, debitou aquela parcela, passou o segundo mês, debitou aquela parcela. Para Matheus ainda tá tranquilo porque tá dentro do respaldo técnico aí de vocês. Aí vamos supor, passou 3 meses e vendeu a casa. Bem, como é que ficou acordado isso entre vocês? Agora o lucro final disso, porque teve o remanescente da construção e teve o futuro da casa, da venda da casa. Como é que ficou acordado entre vocês? A gente vai dividir tudo em 50%. Tanto o lucro da construção, vendeu a casa, pagamos 3 meses de prestações. A gente vai pegar o saldo que teve ali do lucro de obra, vai dividir, e também o lucro final da venda da casa vai ser dividido. A gente vai descontar ali parte de impostos, tudo. O que sobrar a gente divide 50-50. Beleza. E qual é a ideia? Já começar um novo empreendimento? Já estão vendo outras casas? Queria ouvir também do Matheus aí, ele pretende fazer disso mais um meio de rentabilidade dele ou é só essa casa e acabou-se? Não, na verdade a minha intenção, a nossa intenção é continuar nas construções financiadas, né? Tanto através de investimento próprio, com o nosso capital e o nosso cadastro, né? E também através de outros clientes. Entendi, de outras pessoas também que têm esse perfil de investidor. Isso. A gente até já está em negociação com algumas outras pessoas, mas no fim uma documentação deu um problema, a gente já está atrás de um outro investidor, porque como é que eu estou fazendo agora? Eu vi que tem muita gente que tem o dinheiro, mas não tem, já está com o capital comprometido, a sua renda comprometida, e tem pessoas que têm a renda, mas não tem um capital ali para pagar a documentação inicial, alguma coisa assim. Então, eu vou juntar essas duas pessoas para a gente fazer um único financiamento. Eu vi, tu me falou sobre isso no WhatsApp, eu fiquei achando muita loucura, mas é uma ideia bem boa. Resumindo, tu tem pessoas que, de um lado, tem um capital, mas está com a renda comprometida e está com o nome negativado. E do outro lado, tu tem pessoas que não têm um capital, mas que têm a possibilidade do crédito para fazer a construção. Exatamente. E aí tu junta essas duas pessoas para fazer... Para a gente fazer um investimento, aí seriam 3 sócios, né, 3 partes. A pessoa que tem o capital... Sei lá, os 30 mil de taxas para poder iniciar o processo, Exatamente. Né? Essa pessoa que tem esse capital inicial, só leva engenharia, e a pessoa que tem o CPF para a gente conseguir fazer a captação dos recursos com o banco.
E a gente dividiria da mesma forma, só que daí ficaria 33% para cada um, né? Dividido em 3 partes. Entendi. Show de bola. Eu até falei para tu, é tipo um fundo de investimento. Exato. Só que nessa modalidade a gente faz um pouquinho diferente. A parte da construção, ao invés de eu deixar os 20% para possíveis parcelas, eu deixo 10% para possíveis parcelas e os outros 10% é a minha lucratividade da construção mesmo, porque eu vou estar ali trabalhando todo dia, tem que ir na obra, enfim. Então eu reduzo isso para 10% para ser a minha lucratividade e os outros 10% eu deixo separado para as parcelas também. Aí caso venda, mesma coisa, pega aqueles outros 10% e divide. Beleza, é como se fosse um bônus. O cara tem que pensar nisso. Um bônus. Quanto mais a gente se empenhar aqui em vender mais rápido a casa, mais sobra dinheiro pra gente e vira um bônus aqui para todo mundo. Exato. Beleza. Então é isso, pessoal. Para você que está nos acompanhando, caso você seja aqui do Rio Grande do Sul, você já sabe, vou deixar o Instagram deles aqui abaixo, @solimeu. Toda vez fico em dúvida, é Solimeu ou Solimeu? Solimeu. Solimeu Engenharia, ele vai estar aqui abaixo no Instagram, você pode estar falando com ele, tirando suas dúvidas. E também você pode estar realizando sua aprovação de crédito aqui com a gente no minhacasafinanciada.com. Caso você também esteja acompanhando aqui esse vídeo, queira estar investindo no mercado imobiliário e você atua em qualquer outra parte do Brasil, fica tranquilo, tá? A gente pode estar realizando isso por você. Inclusive a gente tem até pessoas que são investidores de outros estados, por exemplo, o cara é do Amapá está investindo em Recife, o cara é da Paraíba está investindo aqui no Rio Grande do Sul. Não tem limites. Dentro aí do território nacional, a gente consegue fazer esse processo completo por você. Então já clica no link aqui abaixo, entra no nosso simulador, você vai ter uma ideia de quanto você vai conseguir estar pegando junto à caixa, você vai ter uma ideia dos valores de parcelas, você vai conseguir estar aprovando seu crédito online e a gente vai fazer o link com os construtores aí mais próximos em sua região. Beleza? Então é isso, clica no link e vamos que vamos construir o Brasil. Valeu!